Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por João. João, capítulo de número 6 e o verso de número 48. João, capítulo 6, verso 48. Quero aproveitar ainda esse período em que nós estamos tratando sobre entrando na intimidade com Deus. Segundo a orientação da pastora Nuzete, nós pegamos essas 3 quarta-feiras para falarmos um pouquinho mais sobre esta questão da intimidade com Deus. Eu estava esses dias escrevendo a próxima lição da questão da célula, e Deus me trouxe ao coração uma informação que até então eu sempre passou em branco, e eu fiquei cheio de Deus com isso. E o meu desejo é que o Espírito Santo me ajude a fazer com que nós saiamos daqui apaixonados por Jesus, porque esse é o meu desafio. Amém? João capítulo 6, verso 48, está escrito assim: eu sou o pão da vida. Amém? Quando nós voltamos para as informações que aqueles que estão participando do jejum têm diariamente, que é a construção do tabernáculo, os objetivos a quais eles foram feitos, dados a Deus por Moisés, com o intuito de Deus estar perto de seu povo, visto que Deus é santo e a sua santidade, ela faz com que aqueles que não estejam santificados, venham morrer. Porque o texto diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, Deus queria levá-los para um lugar diferente no mundo espiritual, que eles seriam ali um modelo para todas as nações, seria ali uma forma aonde todos olhariam para eles e saberiam como deveriam se comportar diante de Deus, diante daqueles que estão à sua volta, e também na questão moral, olhando para si mesmo. E eu pude observar dentro dessas informações do texto do tabernáculo, que teve ali os seus... Na primeira semana falamos sobre a questão do átrio, o lugar externo, aonde muitas pessoas podiam chegar e todos aqueles que queriam oferecer a Deus a sua adoração podiam estar ali. Também entravam os levitas, os sacerdotes. Ali quem mais trabalhavam eram os levitas. Aí depois Deus fez a repartição mais interna, fazendo o lugar santo e o lugar santo dos santos, que eram separados por véu. Quando olhamos para o véu, nós vemos eles na entrada, nós vemos eles na entrada do átrio, na entrada do pátio e na entrada do Santo dos Santos. E aí o que me chamou a atenção foi que no Santo dos Santos era um lugar totalmente diferente dos outros. Se pegarmos o átrio, tinha lá um altar e uma bacia. Se pegarmos o Santo do Santo, o lugar santo, tinha lá um candelabro, tinha lá uma mesinha com 12 pães, 6 e 6, representando as tribos de Israel. Tinha uma outra mesa com um incensário. Depois uma cortina com querubins, nas cores do tabernáculo, azul, carmesim. E dentro deste outro lugar, ali não tinha luz nenhuma, ali não tinha nada para iluminar, a não ser a presença de Deus dentro da arca. Ali só tinha uma caixinha de madeira com 4 argolas, uma em cada ponta. Tinha 2 hastes em cada ponta. Nessa caixinha, a tampa dela tinha 2 querubins de asa aberta,
olhando para dentro daquela caixa. Dentro daquela caixa tinha 3 coisas. Tinha a vara de Arão que floresceu, só para você entender, em um determinado momento em que eles estavam no deserto, se levantaram os juízes, as pessoas que foram designadas para estar na frente do povo, e eles começaram a murmurar contra Moisés, dizendo que Moisés tinha formado uma bolha. Vou usar aqui uma informação do pastor, que nós comumente chamamos de panelinha, e que só eles estavam ali na direção, e isso fez com que Deus se chateasse. O próprio Deus desceu do céu para resolver o problema, e Deus vai falar com Moisés, diz: Moisés, faz o seguinte, chama os sacerdotes, os principais de cada tribo, cada um tem a sua vara. Essa vara é uma vara de amendoeira, é uma vara seca, uma vara que não tem como florescer, não tem como gerar vida. E o Senhor disse a Moisés: fala para eles virem até a tenda da congregação, que era o lugar em que Deus se manifestava a Moisés, e Moisés entrava na intimidade com Deus. E o Senhor disse: cada um deles vai fazer um buraco e vai enterrar essa vara. Façam isso antes do sol se pôr, e no outro dia a vara que florescer, este foi quem eu escolhi. E o texto diz que no outro dia pela manhã, quando Moisés chega ao lugar em que estava, junto com os 12 líderes que haviam se manifestado naquela situação, e eles observam que a vara de Arão não só tinha florescido, ela gerou folhas e também gerou fruto. E Deus disse a Moisés: agora pega essa vara e corta ela do tamanho adequado e coloca ela dentro da arca do concerto, para que todos saibam que sou eu quem escolho pessoas. Louvado seja Deus. Eu já fiquei maravilhado aqui, porque muitas vezes achamos que nós escolhemos Deus, e o texto deixa claro em Cristo que não foi nós quem o escolheu, foi Ele quem nos escolhera. E Ele disse que essa escolha nem dele foi do Pai. O Pai escolheu, e quem é escolhido por Deus se aproxima de Jesus e consegue permanecer em Jesus. Porque uma coisa é chegar, outra coisa é permanecer. Foi isso que eu entendi na palavra. Aí, se nós pegarmos o outro utensílio, for aquele em que Deus havia chamado Moisés para o monte, e ali Deus deu a ele o decálogo, os 10 mandamentos, e Deus disse: coloca isso também dentro da arca do concerto, para que todos saibam que não adianta eu ser inteligente segundo os padrões humanos, não adianta eu ser sábio e ter toda a sabedoria de Salomão, que era gerenciar pessoas neste mundo, mas o que importa e o que mais importa é eu andar e caminhar segundo os preceitos da lei, segundo aquilo que Deus deseja que eu faça. Louvado seja Deus. Deixa eu fazer com que você entenda isso. Eu tenho uma filha adolescente, e por ela ser a primeira, sempre os primeiros mais velhos vão saber disso, sempre sofre mais do que os outros. E aí ela recebe algumas ordens, faz isso e faz aquilo. E quantas vezes ela deixa de obedecer a ordem, mas justifica com outras coisas. E aí, quando chega a hora de dar conta daquilo que fez, ele diz: olha, eu não fiz isso, mas eu fiz aquilo e aquilo outro. Parabéns por ter feito aquilo outro, mas a ordem era essa. E nós, como crentes, estamos de igual forma, fazemos como ela, fazemos o que não é, o que não foi mandado fazer, mas negligenciamos aquilo que Deus nos deixou por ordenança. E quando ele pede a Moisés para colocar ali as 2 tábuas da lei,
ele está dizendo, e depois a gente vai entender o porquê esses 3 utensílios estavam ali. Ele estava dizendo assim: olha, não importa o grau de santidade que você tem segundo os padrões humanos, o que importa é a santidade que você tem segundo o padrão divino. Louvado seja Deus. Porque eu conheço muitas pessoas que servem a Jesus com um padrão inferior àqueles que estão no mundo, porém não os desqualificam de estar no reino. Deus chega para aqueles que andavam com João quando ele estava em crise, porque estava preso e sabia que a qualquer momento ele morreria, e ele, na sua crise, manda os discípulos irem perguntar a Jesus se era ele mesmo o Messias ou se ele deveria guardar alguém. E quando Jesus é questionado, Jesus não diz uma resposta: sou ou eu sou. Ele apenas diz: olha, o evangelho é pregado aos pobres, a salvação é anunciada. E começou a falar sobre aquilo que ele estava fazendo, e os discípulos voltam para trazer uma informação para João, e Jesus dá testemunho de João, dizendo: dos nascidos de mulher, este é o maior homem que tem na terra, porém o menor no reino de Deus é maior do que ele. Querendo dizer o seguinte, só para você entender: aquele moço que disse para Jesus que recebeu o maior ou o ponto mais alto da graça, ele não fez nada, ele simplesmente defendeu Jesus em um momento, quando o seu companheiro disse: olha, se o Senhor é Deus, desce da cruz, se o Senhor é Deus, salva a ti mesmo. E ele diz: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas este é justo, ele não fez nada. E ele olha naquela situação e diz: olha, Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Ele falou aquilo, não foi por fé, não foi porque queria ser salvo, ele falou aquilo porque estava no momento, e Deus manifesta a ele o ponto mais alto da graça, e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Esse foi o primeiro que inaugurou o lugar onde todos iremos, se não formos no arrebatamento. Esse é o menor no reino, e ele é maior do que João. E aí o Senhor me faz entender uma coisa: se o meu padrão de santidade no mundo exterior, no secular, for alto, mas não estiver em Cristo, de nada importa. Se o meu padrão de santidade não for tão alto, mas se eu estiver em Cristo, vai fazer fluir em mim um texto: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus. Então é melhor estar em Cristo, é melhor estar segundo os preceitos da lei. Por isso Deus disse a Moisés: coloque aí dentro da arca o decálogo. E aí tem uns crentes mal informados: pastor, quando Jesus morreu, Jesus aboliu a lei. Não aboliu. Sem lei não há pecado. Sem pecado não há o porquê de Jesus ter morrido. Se Jesus não morreu, se a entrega dele na cruz não tem sentido, então não vale a pena ser crente. Então estamos perdendo tempo. Se Jesus aboliu a lei, então estamos perdendo tempo em renunciar coisas. Mas quando olhamos para as Escrituras, observamos que dentro da lei existe 3 repartições. Nesse período em que eles estavam no deserto, eles viviam um sistema teocrático. No Brasil, país em que estamos hoje, nós vivemos um sistema democrático. Teocrático é Deus no comando através de pessoas. Democrático é pessoas no comando através da escolha de pessoas. Então, quando observamos a Bíblia, vemos que Deus colocou a lei civil para eles. A lei civil
civil era a mais justa que tinha na época e continua sendo até hoje. A lei civil era para que eles pudessem viver em sociedade de uma forma igualitária, ou pelo menos isso. Nós não vivemos a lei civil de Israel, nós vivemos a lei civil do Brasil, o Código Penal, vivemos a Constituição, temos que estar debaixo dessa lei, e o apóstolo Paulo nos manda fazer isso no capítulo 4 de Romanos. Existia a lei cerimonial, que era a forma deles entrarem na presença de Deus. Nós também não vivemos ela, porque não somos judeus, nós somos igreja. Eu não preciso guardar o sábado, eu não preciso trazer cordeiro para a presença de Deus, eu não preciso mais disso. Hoje o meu culto é diferente, é um culto racional, é um culto onde eu ofereço adoração não externa mais, e sim interna. Se o princípio não for interno, o externo não vale nada. Deixa eu ir para frente, que as horas passam depressa. Existia terceira coisa dentro daquela arca, que era o maná. E eu quero falar sobre o maná, o pão. Quando Deus tirou o povo do Egito, o texto diz que Deus tirou eles à meia-noite, 0 horas. O texto diz que quando eles saem, fugidos, preocupados, tinha morrido muita gente por causa do sangue. Quem não tinha o sangue no umbral da porta, o filho mais velho morria, desde os animais até seres humanos. E eles, dentro desse período, dessa situação, foram instruídos de pedir àqueles que estavam ali ouro, pratas, pedras preciosas. E eles, na angústia da morte, da perda, deram para os judeus. E agora eles saem. E quando eles estão saindo do Egito, o texto diz que Deus se manifesta em cima deles com uma nuvem de fogo. E essa nuvem acompanha eles por 40 anos. Essa nuvem, quando era de dia, ela não brilhava como fogo, mas como sombra. E à noite como fogo, por causa dos ápices de temperatura. E aí o texto diz que no dia pela manhã, Deus instrui Moisés a dizer ao povo que quando eles levantarem, deveriam fazer isso antes do sol se levantar. Eles deveriam levantar bem cedo, porque junto com o orvalho, Deus mandaria a eles uma sementinha pequena, com gosto de mel, que o salmista chama de o pão dos anjos, que os judeus dizem, quando questionados a Jesus no capítulo 6, em que fizemos leitura, que era o pão dos céus. Quando ralado, eles faziam bolos, faziam pães, faziam muitas coisas com aquela farinha. E o texto diz que a ordem para eles era: pega a porção de hoje, porque amanhã tem mais. E nos primeiros dias eles foram e pegaram o máximo que podiam e levaram para suas casas. Acontecia algo interessante naquilo. O texto diz que quando o sol se levantava e o orvalho evaporava com o calor do sol, aquela semente de igual forma também evaporava. O texto diz que quando chegava às 6 horas da tarde, tudo aquilo que fora pego de manhã apodrecia naturalmente, com um cheiro insuportável, e as pessoas tinham que tirar aquilo das suas tendas, porque não podia comer, não podia nem sequer ficar ali. E no outro dia de manhã, o processo repetia. Eu lembro quando eu saí para o ministério, eu passei muitos anos pedindo a Deus: me manda para a Bolívia, que eu quero ser missionário. E meu pastor não deixou de jeito nenhum, e não me mandou de jeito nenhum.
E agora eu tinha casado, Simara descobriu que estava grávida. Quando descobriu que estava grávida, fui ministrar numa fazenda lá. Deus usou alguém e disse: estou te tirando do trabalho. Eu disse: agora o senhor não pode, porque agora eu tenho uma família. E o trabalho que eu estou é um trabalho bem interessante. O dono da empresa, quando estava angustiado, me chamava para conversar com ele. Eu tinha toda segunda-feira 15 minutos para falar de Jesus para quase 350 pessoas que me ouviriam por aquele tempo. Eu disse: não faz sentido o senhor me tirar. E não passou muito, eu saí, fui mandado embora da empresa. Eu disse: vixe. Quando a patroa descobriu que estava grávida, levou lá, eles também mandaram ela embora. Eu disse: agora lascou, é tudo, Jesus. E eu questionava Deus: Deus, beleza, eu vou. E o Senhor sempre me dizia: eu trarei o maná todos os dias. E a minha pergunta era: e se eu pecar? E se eu errar? E se eu não conseguir o padrão que o Senhor precisa para a minha vida? E se eu falhar? E aí o Senhor sempre me levava para esse período. O povo judeu nunca pecou tanto quanto no deserto. E o Senhor sempre me dizia: ainda que eles pequem, eu não deixo de mandar o maná, porque é filho. Ainda que não alcance o padrão que eu preciso, é filho. Não dou o que você quer, mas o que você precisa eu jamais te negarei. Escuta isso. Não é como o diabo. Satanás te dá, mas ele te aprisiona. Se você não andar do jeito que ele quer, ele tira, envergonha. Deus não envergonha. E sabe o que é mais interessante? Os dons de Deus são irrevogáveis. Ele dá e não tira. Só vai tirar no dia que tiver que prestar conta para com ele. Mas enquanto isso, não. E eu tive muita dificuldade de entender isso. Às vezes eu via alguém que estava fora da presença de Jesus e orava e as coisas aconteciam. Outro dia eu vi alguém que eu sabia que ele estava num processo tão difícil com drogas, e ele foi, ministrou, Deus fez tanta coisa, e aquilo me revoltava por dentro. Até o dia que eu entendi isso. Os dons de Deus são irrevogáveis, porém os dons de Deus não me garantem a salvação, não me garante a eternidade. E aí quando eu pude entender isso, olha que processo interessante. Pela manhã Deus mandava o maná. À tarde, o maná de hoje não podia passar para outro dia. E o povo foi sendo treinados a confiar em Deus todos os dias. Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos, ele usa essa mesma metodologia quando ele diz: quando vocês orarem, diz: Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Jesus, quando vai falar sobre essa questão do dia, ele diz: olha, se preocupem com o hoje, porque o amanhã é outro dia, e basta cada dia o seu mal. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, coloca dentro da arca o maná. Sabe o que me chamou a atenção? Olha que interessante. No santo, na mesa dos pães asmos, que eram feitos do maná, eles deveriam ser trocados todo sábado, porque lá só tinha culto no sábado. E todo sábado eles eram substituídos. Mas o maná que estava dentro da arca não era substituído, porque só podiam entrar lá dentro uma vez por ano. Agora, aquilo que tinha a durabilidade de 12 horas dentro da arca passou a durar um ano todo. E quando eu olhei para isso e o Espírito de Deus me trouxe o entendimento para isso, eu disse: Deus,
agora eu entendi. Eu demorei muito tempo. Você vai conseguir com mais facilidade, ser mais inteligente? Jesus no capítulo 6, ele diz: eu sou o pão da vida. Se eu estiver em Cristo, faz toda a diferença. Jesus disse assim, ó: aquele que comer da minha carne viverá. E não vai ter fome. Aquele que vir até mim não vai ter sede. E aqui não é questão humana, como a mulher samaritana acreditou que era. Aqui é uma questão de eternidade. Deus me fez entender uma coisa: eu não vim para libertar você do jugo dos romanos. Eu não vim para trabalhar no seu físico e material. Esse não é o meu principal objetivo. Porém, eu atuo nisso também. Eu não vim para resolver conflitos e problemas diários. Eu estou acima disso. Eu vim para resolver um problema que todos temos e não temos como resolver, que é a questão do pecado. O principal foco de Jesus é me livrar do pecado. Porque o pecado é que gera todo o problema que eu tenho na minha vida. Você já sentiu Deus alguma vez? Quando eu conheci Jesus, eu perdi tudo que tinha. Não era por causa de Jesus, era porque os ganhos não eram tão lícitos. E eu morava em frente à praia lá em Santos, e aí eu renunciei o que eu fazia e fui morar de favor lá no cemitério, atrás do cemitério, na casa do meu irmão. E é muito interessante esse negócio. Eu vi o sol nascer e se pôr. E agora em Cristo eu via gente enterrar gente. E quando tinha uma chuvinha assim, era um cheiro insuportável. Eu dizia: Jesus dos crentes, mas eu não desisto do Senhor. Eu não quero voltar de onde eu vim. Eu passei praticamente 2 anos da minha vida indo para a igreja e para casa, de igreja para casa, de igreja para casa. Eu passei 2 anos da minha vida sentado numa mesa assim, com uma cadeira aqui e outra ali, uma Bíblia aqui e outra ali, porque eu pedia para as pessoas me ensinarem e ninguém tinha paciência comigo. Mas eu jejuava o tanto que podia, e o que eu não podia eu pedia a Jesus para mandar comida, porque eu não tinha comida. Mas quantas vezes eu tinha a estranha sensação de Deus sentar na cadeira ao lado e me explicar coisas que até hoje me fazem chorar. Quantas vezes eu falava com Deus ali: Deus, eu não estou entendendo isso. E as coisas diziam, parece que o texto saltava. Quantas vezes eu saía dali para ir para a igreja, saía estudando um texto e não conseguia entrar de jeito nenhum. Quando eu chegava na igreja, o pastor ministrava aquele texto e eu tinha um esclarecimento tão grande sobre aquilo. Foram dias complicados, porém eu voltaria tudo de novo, pela presença de Deus ser tão real. O que me fez entender nesse texto é que se eu estiver próximo de Jesus, eu sou preservado. A minha durabilidade não é de 12 horas, não é de 7 dias, ela intensifica em Deus, porque é Ele quem guarda, é Ele quem sustenta, é Ele quem protege, é Ele quem mantém de pé, é Ele quem dá livramento, é Ele, não somos nós. Não é que alguém é, o que tem, não. Se não fosse Ele, eu não teria o que tinha, não seria o que sou e não estaria onde eu estou.
nele nós somos conservados. Fica de pé comigo. E aí o Senhor me fez ver uma coisa bem legal. Jesus estava em Jerusalém. E aí mataram João Batista. Cortaram a cabeça dele. Jesus ficou triste. Jesus chama os discípulos. Ele diz: vamos para um lugar mais reservado, está muito agitado aqui. E aí Jesus pega os discípulos e vai para as bandas do mar de Genezaré. E aí quando as pessoas veem que Jesus está saindo, eles deixam a cidade e vão atrás de Jesus. E aí o texto diz que quando Jesus chega no lugar para descansar, ele não consegue, porque ele olha para aquela multidão, ele diz: olha, são como ovelhas que não têm pastor. E aí o texto diz que ele começa a pregar, que ele começa a expulsar demônios, que ele começa a curar pessoas, e as horas vão se avançando, e os discípulos que estavam naquela mentalidade de descanso chegaram para Jesus e disseram: Jesus, é melhor o Senhor dispensar a multidão, porque é muita gente. E nós estamos num lugar deserto, e não vai ter o que eles comerem. E o texto diz, Jesus querendo experimentá-los, Jesus diz assim: dê vocês de comer a eles. E aí eles dizem: é impossível a gente alimentar esse mundo de gente. Ainda que tivéssemos, sugere até quantia, 200 denários. Se você pegar na linguagem de hoje, dá lá uma fortuna. Eu disse: eita, isso aqui foi uma hipérbole, um exagero mesmo. Outro dia, eu lembro no seminário, nós estudamos sobre isso, e a gente chegou, precisava de 15 padarias, fazendo com 4 fornalhas cada uma, para dar conta para todo aquele monte de gente comer. Pelo menos um pedacinho de pão cada um. E o texto diz que de repente chegou alguém e disse assim: nós encontramos um menino aqui que ele tem 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa grande multidão? Jesus disse: é a solução do problema. Porque com Deus não é quantidade, é disponibilidade. Se eu tiver só um pouquinho, já é o suficiente para o milagre acontecer. Se eu conseguir pelo menos chegar na presença dele, já é o suficiente para ele fazer milagres. Ou se eu não conseguir, tiver pelo menos 4 amigos que me levem até ele, pronto, o milagre acontece. E aí o texto diz que Jesus fala para eles assim: olha, organizem todo mundo aí, façam grupos de 50 e grupos de 100 e mandem se assentar. Jesus pegou o pão, deu graça, deu aos discípulos. E eu já estudei tanto esse texto para tentar entender esse milagre. E aí eu, no meu jeito de ver, isso não é a Bíblia não, catou o pão, partiu no meio, deu um pedaço para um. Se é 5 vai dar 10, 2 ficou 100, nada. 2 pegou os peixinhos, cada um chegava lá, pega um pedaço. Pegou um pedaço, quando ia levar para o outro, pega um pedaço. O pedaço que ela pegou cresceu e ninguém percebeu. Ninguém viu caminhões chegando de pães. Ninguém viu cestos chegando com pães. Viram apenas 10 homens com a metade de um pão na mão. E eles iam pegando, e quando ia para o outro, crescia de novo. Ia para o outro, crescia de novo. E o que o outro pegou, voltava de novo. E assim foi, e o texto diz que todos comeram. Todos saciaram. O texto diz que Jesus mandou recolher as sobras. E ainda sobrou 12 cestos de pães. Porque em Deus, até o que é para dar errado, Ele faz dar certo. Me ajuda aí. Feche os seus olhos neste momento. Porque você decouve a larabações.
foi escolhido para estar em Deus. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu os lançarei fora. Aleluia. Você está aqui na presença dele. Ele reservou o pão vivo dos céus para você nessa noite, e você precisa se alimentar. Pastor, eu estou como Elias, desmotivado, pensando em desistir. Então você precisa ouvir a voz do anjo: levanta e coma, levanta e coma, porque muito comprido é o teu caminho. Tu não pode parar agora, e também não dá para andar com fome. Se alimente de Deus, porque Ele tem o pão dos céus. Aleluia. Quando Satanás chegou e disse: faz a pedra virar pão, ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra vem do coração de Deus para o seu coração nesta noite. Deus está falando conosco. Você em Cristo é preservado, você em Cristo, aleluia, é santificado, você em Cristo é intercômbias. Ai, eu sinto a presença dele nesta noite, e eu sei que ele está aqui. Abre aí o teu coração, peça a ele: Jesus, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua presença, porque quem já sentiu a presença de Deus não troca isso por nada nesta vida. Ai, Deus, oh Espírito de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Adore a ele aí. Enquanto você adora, ele vai trabalhando. Enquanto você adora, ele vai gerando milagres. Enquanto você adora, ele vai curando a alma, tirando feridas. Enquanto você adora, lava sôbrias, ele estreita a sua comunhão com ele. Enquanto
você adora, Ele se aproxima de você. Enquanto você adora, Estenda a mão assim, estenda ela para frente assim. Eita Deus, se você conseguir sentir o que eu estou sentindo aqui, aleluia. Quando o sumo sacerdote entrava lá, quando a glória de Deus se manifestava, quando Deus recebia aquele cheiro suave do incenso, então ele saía para fora. Ele estendia as duas mãos para o alto e dizia: paz e perdão sobre Israel. Aquele que estava enfermo era curado. Aquele que estava com o coração contrito recebia alegria. Aquele que estava atribulado via paz. A glória de Deus descia sobre Israel. A glória de Deus manifestava sobre o seu povo. E eu vejo Deus fazendo isso nesta noite. A liberdade para a sua vida, a cura para a sua enfermidade. As cadeias serão quebradas, porque quem tem o poder de quebrá-las está aqui nesta noite, aleluia. E por ele receber a sua adoração como incenso, como cheiro suave, porque ele viu as suas lágrimas, ele viu, ouviu o seu clamor, e nesta noite ele se manifesta dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você estiver em mim, eu estarei em ti. Se você comer daquilo que eu te der, vai saciar a sua fome. Ai, derruba sombras. E se você sair do seu lugar e vir para a minha presença, eu saciarei a sua sede. Então receba aí a glória de Deus. Alabaçou. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já
se dura esse discurso, nós vamos embora. E o texto diz que começou a sair um monte de gente. Você acha que Jesus ficou triste? Não, ele diz: eu conheço os meus. Eita, ravassouvias. Eita, o Espírito Santo está me dizendo aqui, ele é o oleiro. Querer ficar mudando de olaria não vai tirar o processo. O processo não muda. O oleiro lá é o mesmo aqui, o oleiro aqui é o mesmo lá. Quando é tempo de amassar, ele amassa. Aleluia. Mas o segredo é fazer aquilo que Jesus, falando para Pedro, dizia: vocês não vão? Ele disse: nós não vamos não. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Nós não temos para ir, lugar para ir. A tua presença é melhor. A tua presença é melhor. A tua presença é melhor. Então é melhor estar no lugar aonde Ele me colocou do que peregrinar aonde eu acho que devo ir. Entenda, escute, se você está me ouvindo, aleluia, porque Deus está neste lugar. Já fechou a mão? Abre ela aí de novo. Papai, nesta noite nós nos unimos em oração, porque a tua palavra diz que quando concordarmos, na terra é feito nos céus. Libera agora para a vida do teu filho aquilo que o Senhor reservou para hoje. Libera agora para a vida da tua filha, porque nós viemos aqui para te oferecer, mas sabemos que não retornamos de mãos vazias, pois o Senhor é aquele que faz muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. O Senhor sabe como nós chegamos aqui hoje, aleluia. Não nos deixe voltar da mesma forma que chegamos. Eita Deus, aleluia. Hoje eu estou crente, o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas que precisam se reconciliar com Jesus. Temos alguém aqui no nosso meio que precisa aceitar Jesus nessa noite. Ergue aí a sua mão como um sinal. Nós vamos orar com você. Eita Deus da glória, talvez você tenha andado longe da presença dele. Talvez um monte de coisas tenha acontecido na sua vida. Talvez nada dá certo, com a impressão de dar um passo para frente e dois para trás. O Senhor conhece o seu coração e está te chamando, aleluia, para vir para a presença dele, porque na presença dele a caminhada é diferente. Na presença dele tem livramento, na presença dele tem alegria, tem gozo, tem paz no Espírito mesmo em meio à tribulação. Por isso eu insisto com você nessa noite, porque Deus conhece os seus limites e as suas frustrações e te chama para a sua presença. Temos alguém que deseja? Ergue a sua mão assim, nós vamos orar, porque eu sei que Deus, aleluia, é aquele que muda a história de pessoas. Não temos ninguém? Aleluia, eu sei que Deus nunca se engana. Fecha aí os seus olhos que eu preciso terminar. Aleluia, papai, obrigado por esta noite. Deus, nós saímos daqui alimentados pela palavra. Saímos daqui com gozo, aleluia, com gosto do maná na boca. Ai Deus, com a água fresca podemos caminhar mais um pouco. Oh Senhor, Deus gera alegria. Ai Deus, gera amor para aquele que só tem ódio. Oh Deus, quebra laços, Pai, na vida daqueles a quem Satanás armou diversos laços. Dá livramento, Senhor, e nos mantém na sua presença. Nos sustenta com a destra da tua justiça, porque segundo as nossas forças jamais conseguiremos nem sequer dar um passo, e com certeza caminharemos, nós cairemos. Nos protege, ei Deus, por amor ao teu nome, nos preserve, como o Senhor preservou o maná lá dentro da arca. Que nós estejamos em ti, que a tua palavra esteja em nós, para que as nossas orações tenham resultados. É o que nós oramos, Deus, em o nome de Jesus. Receba aí o seu milagre em o nome de Jesus. Receba aí em o nome de Jesus. Receba aí em o nome de Jesus. Receba aí em o nome de Jesus. Aleluia. Eu sabia. Eita Deus, Deus está Santo dos Santos em outro lugar.
Todo processo em Deus começa com Ele nos pegando no colo, porque temos dificuldades de andar. E eu vejo Deus fazendo isso com a sua vida, porque Ele conhece o seu coração, viu? A sua história, desde o dia em que fosses formado no ventre até aqui, Ele tem te acompanhado. Ele tem diversas vezes criado situações para este momento, mas hoje chegou. Estenda a mão assim, estenda. Tem um monte de gente que vai orar por você. Estenda a mão assim. Isso. Estenda a mão aqui para ele. Papai, aqui está o Maicon. Deus, o Senhor é perito em perdoar pecados. Derrama o seu sangue sobre ele, como o Senhor fizera conosco. Purifica-o, santifica-o na tua palavra. Deus, venha fazer morada em o seu coração. Que haja comunhão entre o Senhor e ele, entre ele e o Senhor. Que o Senhor possa conduzi-lo a pastos verdejantes, como disse o salmista. Que o Senhor possa, Deus, aleluia, manifestar-se sobre a vida do Maicon, papai, para que aqueles que estejam à sua volta possam sentir o bom cheiro de Cristo, possa ver o brilho de Cristo na vida dele. Pai, nós oramos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos assim, para receber a bênção apostólica. Mas ainda tem gente que precisava vir à frente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.